Através desse vídeo aqui eu vou relatar a minha experiência pessoal de como eu conheci o mundo dos investimentos. Bom, eu sou, para quem não sabe, meu nome é Paulo, eu sou investidor desde meus 16 anos de idade, mais ou menos, onde eu fazia apostas semanais, mensais, entendeu? Quando eu tinha dinheiro eu fazia apostas, que era simplesmente meu lazer, a minha forma de guardar dinheiro e eu fazendo aquilo eu tinha meio que uma garantia dentro de mim de que eu teria uma vida melhor no futuro. Então eu conheci o mundo dos investimentos ali por volta dos meus 16 anos de idade, hoje eu tenho 20 já. Mas quando eu conheci acompanhando canais no YouTube, Bruno Perini, o Primo Rico. Eu ainda não conheci o Raul Sena, hoje em dia o cara que mais acompanha é o Raul Sena. Mas toda essa galera do mercado de finanças, entendeu? Eu conheci através do YouTube, através da internet. E através dos vídeos deles em formato de educação, falando sobre como fazer o seu primeiro investimento, algo assim, entendeu? Eu entendi e eu tive a necessidade de abrir uma conta de banco quando era criança, quando era mais novo, porque eu tinha que receber o dinheiro do meu trabalho. Então eu tive que abrir uma conta bancária. E o banco que eu escolhi foi o Banco do Brasil na época, entendeu? Então eu pegava e fazia meus investimentos ali pela corretora do Banco do Brasil, que era muito simples. Hoje em dia eu já não uso mais o Banco do Brasil, eu uso a plataforma do BTG Pactual, porque é mais simples, entendeu? E ela que dá mais benefícios para mim no nível de patrimônio que eu tô hoje. Mas na época eu não sabia muito no que investir e nem como investir. Então, o meu primeiro investimento foi no Tesouro Selic, que é o que? Um fundo do governo, entendeu? Você empresta o dinheiro para o governo e ele vai te devolver na rentabilidade a taxa de juros, alguma coisa assim. E é algo muito semelhante a isso daí. E na época eu achava que eu estava arrasando, achava que eu me achava um investidor Promax lá, ou qualquer coisa, entendeu? Porque na minha cabeça eu não tinha consciência de que eu poderia investir em empresas, de que eu poderia comprar ações e que ações se valorizariam e essas coisas, entendeu? Então eu não tinha muita consciência do que eu estava fazendo ali naquele momento, mas eu peguei e optei pelo mais simples, que no momento foi investir no governo, que é o tesouro, através do Tesouro Selic. E através do Tesouro Selic eu acabei. Passou um tempo, eu acho que eu passei 2 anos só colocando dinheiro no Tesouro Selic ali como uma forma de investimento, era meio que a minha forma de poupança, entendeu? Era uma forma legal de eu guardar dinheiro e ele render mais que a poupança, porque a poupança é uma perca de dinheiro, não sei se você sabe, entendeu? Até você colocar o dinheiro em qualquer canto, você vai ter qualquer lugar, qualquer corretora de investimento vai ter um mínimo de rentabilidade a mais do que a poupança. A poupança é somente uma ferramenta do banco para te tirar dinheiro, entendeu? É basicamente isso. E eu passei ali 2 anos investindo no Tesouro Selic e a rentabilidade, hoje em dia, calculando a média, daria 12% ao ano, então deu 1% de juros ao mês, porque quando eu tinha 16 anos, a Selic ela estava embaixo devido ao governo na época, e eu fui, quando eu tinha 17 anos, o mercado ele reagiu de uma forma muito grotesca às eleições na época, que quem se elegeu foi o Lula, e aí, a partir daquele momento, a taxa de juros ela começou a subir, entendeu? Então, aí contando a média com o primeiro ano, que a Selic não estava tão alta, com a média do segundo ano, a Selic disparou, basicamente. E com o tempo eu fui estudando mais, eu fui me aperfeiçoando, eu fui vendo que ele tinha capacidade de investir em empresas, entendeu? Aí eu conheci a história do Luiz Bassi, também, que é um dos maiores investidores, pessoas físicas do Brasil, e eu quis entender como é que era a metodologia dele. Eu, através dessa metodologia dele, eu entendi que ele investia em empresas. E ele falava, se você investe em renda fixa, se você investe no governo, você está tendo perda fixa, entendeu? Então você tem que investir em algo que tenha lastro. Assim, ele falando dessa forma, em algo que tenha lastro, em empresa, alguma coisa, entendeu? Porque a empresa ela tem uma estrutura, ela tem uma capacidade de te entregar esse dinheiro. E a partir disso eu acabei que buscando criar um conhecimento e desenvolver esse conhecimento sobre como eu analisava uma boa empresa para investir. Aí entra todas as questões de receita, entra todas as questões de lucratividade, entra todas as questões de há quanto tempo a empresa existe, entendeu? Se é uma empresa nova listada na bolsa, se é uma empresa que já está há 50 anos listada na bolsa, se é uma empresa centenária, qualquer uma dessas outras coisas, entendeu? Então eu acabei criando essa mentalidade. Então depois dos meus 18 anos de idade eu acabei conhecendo o investimento nas ações. Aí foi quando eu comecei a comprar ações. Aí como eu comecei no Banco do Brasil, que eu não sabia que ele era um bom investimento, eu acabei comprando ações do Banco do Brasil Seguridade, que é a seguradora do Banco do Brasil. Que eu achei muito simples. Na época eu comprei acho que foi 29 ou era 30 alguma coisa, se eu não me engano. Hoje em dia ela tá 38 alguma coisa, a ação. Mas na época eu comprei mais barato, hoje em dia elas estão mais caras. Aí eu comecei a comprar ação, e todos os meses eu comprava ação, comprava ação, comprava ação. E eu não comprava somente do Banco do Brasil Seguridade, eu comprava do Banco do Brasil Seguridade e do Banco do Brasil normal, entendeu? Eram as duas ações que eu mais comprava. Aí depois eu fui conhecendo a Petrobras, que é muito cara, por sinal, entendeu? Aí eu comprei bastante ação da Petrobras com o tempo. Aí eu comprei ações da Vale também. Eu comprei ações, deixa eu ver, Klabin, por causa do Bassi, entendeu? Que eu falar, porra, o Bassi tá investindo na Klabin, eu vou investir também, que ela pode ser um bom investimento. E as ações da Klabin eram baratas, então eu achava algo muito legal. Com o preço de uma ação do Banco do Brasil, eu conseguia comprar 10 ações da Klabin, entendeu? Então eu investia bastante na Klabin. Então
Hoje em dia, na minha rentabilidade, na minha carteira, ela é composta por renda fixa, mas ela, 70% ela é composta de ações, entendeu? Então, 30% em renda fixa e 70% em ações. Mas esse 70% de ações não é justamente, eu planejei isso daqui, não. É porque a quantidade que eu investi de renda fixa no passado, eu deixei ela lá crescendo, né? A renda fixa, durante um período da minha vida, representou 90% da minha carteira, entendeu? Aí, após eu ter feito meus 18 anos, eu comecei a investir somente em ações. Então, digamos assim, que eu fiz um fundo de renda fixa ali, com Tesouro Selic, renda fixa dos bancos, essas coisas, e simplesmente deixei lá como uma reserva de emergência para caso um dia eu precise de alguma coisa. Aí ficou, aí foi quando eu comecei a fazer investimentos em ações. Aí imagina, eu passei 2 anos trabalhando e juntando todas as moedas que eu conseguia investir e investir. E depois dos meus 18 anos de idade foi quando eu conheci o investimento em ações, eu comecei a investir somente em ações. Então, digamos que eu diminuí aquela porcentagem de 90% para 30% a partir dos meus apostos nesses últimos 2 anos, entendeu? E sim, eu ganhei uma quantidade de dinheiro bem expressiva em comparação com a quantidade de dinheiro que eu consegui acumulado dos meus 16 até os meus 18 anos de idade. Foi basicamente isso. Então, cara, eu acabei conhecendo o mundo dos investimentos através dos influenciadores. Dos influenciadores. Primo Rico, Bruno Perini, essa galera aí, entendeu? Os principais são o Primo Rico e o Bruno Perini. Então eu acompanhava muitos vídeos dele, eu acompanhava algumas noias do Primo Rico, entendeu? Aí foi quando eu percebi que o Primo Rico ele era um cara que ele era muito marqueteiro, e ele era um cara extremamente focado em vender o curso dele, mas por mais que ele seja um cara extremamente focado em vender o curso dele, a questão dele ensinar a pessoa e buscar ter um braço educacional grande e buscar mostrar que ele sabia das coisas, mostrava para mim que ele tinha substrato. Então eu aprendia muita coisa com ele. Eu aprendi sobre como analisar uma boa empresa, sobre como eu conseguiria fazer um bom investimento. A plataforma que eu escolhi na minha época foi com base em algumas análises dele, do Bruno Perini, entendeu? Eu acabei chegando ao BTG Pactual, mesmo eles sendo da XP, que é do grupo da XP, que envolve a Rico, envolve várias outras consultoras, entendeu? Então, cara, a partir dessa ótica de visão, eu conheci o mercado de investimento por causa dos influenciadores. Ah, você com 16 anos acompanhava o Primo Rico? Eu acompanhava. Eu acompanhava. Não sei se a galera da minha idade acompanhava, eu acompanhava. Ah, mas por que que você conheceu sobre o mundo dos investimentos, essas coisas? Cara, eu vim de uma família muito humilde, como você pode ver à minha volta. Eu não tenho uma casa muito luxuosa. Então vim de uma. E eu passei por vários momentos difíceis na minha vida. Então eu vim de uma situação já mais fragilizada. Então eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com o dinheiro. E eu sempre pensei, cara, como é que eu posso cuidar do meu dinheiro, disso e disso. E muito nessa coisa, eu conheci o empreendedorismo, do empreendedorismo eu conheci o mundo dos investimentos. Aí eu acabei conhecendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acabei, tanto que hoje em dia eu empreendo, a minha função principal é ser um empreendedor, entendeu? Eu não sou empreendedor nas horas vagas, eu sou investidor nas horas vagas, que é ali quando chega o período da noite, que eu analiso meu fluxo de caixa durante o dia, eu paro e penso, cara, eu posso investir em qual empresa hoje em dia? Hoje em dia eu levo a minha vida dessa forma. Durante o dia eu trabalho, e durante a noite eu penso nos meus investimentos. Então, a partir desse momento que eu conheci o mundo dos investimentos através do Primo Rico, através do Bruno Perini, eu consegui identificar a vida que eu queria ter no futuro. E eu simplesmente comecei a copiar eles. Eu busquei saber sobre a história do Primo Rico, busquei saber sobre a história do Perini. E a história do Perini me cativou muito, porque ele foi um cara que chegou no primeiro milhão acumulando. Ele não era um empreendedor e não era um criador de conteúdo, nem vendedor de curso, nem nada assim do tipo. Então eu busquei ter um foco maior nos ensinamentos que ele tinha passado. Tanto que hoje em dia eu acompanho muito mais ele do que o Primo Rico, e hoje em dia eu acompanho muito mais o Raul Sena do que o Bruno Perini e o Primo Rico, entendeu? Porque eu acho muito interessante a metodologia do Raul Sena e a forma que ele ensina você a investir, porque ele é muito sincero com você, entendeu? Então eu aprendi muito mais com o Raul Sena a partir disso do que com o Bruno e com o Primo Rico. Mas eu conheci o mercado através desses dois e eu consegui ter um aperfeiçoamento maior através do Raul Sena, porque eu acabei usando toda a metodologia de ensino dele. Eu não sou aluno no curso dele, nem nada assim do tipo. Eu mesmo cuido do meu dinheiro, eu não tenho consultor, assessor, já me foi oferecido já assessor de investimento, mas eu não tenho interesse nos produtos que essa galera quer empurrar em mim, entendeu? Porque muitas das vezes um assessor que ele chega a você através do seu banco ali, ele quer te empurrar algum produto que vai ser lucrativo para ele. E eu já não acho isso muito interessante, porque eu sou um investidor de longo prazo e a minha carteira é focada em dividendos mensalmente, entendeu? Então eu sempre investi pensando nessa questão, cara, eu tenho que investir para ter uma carteira de dividendos no futuro, porque isso é uma aposentadoria, entendeu? Então, digamos assim, que eu já invisto desde os meus 16 anos de idade pensando já na minha velhice. É basicamente isso. E quando eu conheci o mundo dos investimentos, eu não sabia muita coisa, mas eu fui andando no escuro, simplesmente colocando um pé atrás do outro e vendo o que aconteceria. Aí eu conheci o Barça, eu conheci o Primo, eu conheci o Bruno, eu conheci o Raul, entendeu? Aí a partir disso, a partir dessa galera, eu consegui fundar o meu conhecimento, eu consegui ver o que eu queria no mercado, eu consegui ser um investidor
de longo prazo, entendeu? E eu acabei me tornando um investidor de longo prazo. Hoje, já completa mais de 2 4 5 eu tenho 5 anos investido, eu tenho 21 anos de idade. E já faz mais de 5 anos que eu tô investindo no mercado e investindo no mundo afora, entendeu? Então, cara, o mundo dos investimentos, ele é algo que acontece no longo prazo. Eu não vou colher os frutos do dinheiro que eu invisto hoje, entendeu? Eu poderia sair e comprar uma motona, eu poderia comprar um carrão para andar e sei lá, essas coisas. Eu poderia dar de entrada numa casa, qualquer outra coisa, mas eu vejo que os investimentos eles têm uma capacidade de devolver muito mais do que se eu comprasse algo que não colocaria dinheiro no meu bolso no longo prazo, entendeu? Porque uma casa, ela é um passivo, se você não for alugar ela, entendeu? Ah, um veículo ele é um passivo. Ah, um carro é um passivo, entendeu? Ele tira dinheiro de você, ele não coloca dinheiro de você. E eu, na fase de vida que eu estou nesse momento, eu penso muito mais na construção dos meus ativos do que em adquirir passivos. Que é a forma que eu vejo essas coisas, entendeu? Ah, uma casa que você mora é um investimento, né? Não. A casa que você mora você vai ter gasto, a não ser que você compre ela para vender daqui 2, 3 anos. Ah, mas o seu carro é investimento. Não é, ele tira dinheiro do seu bolso, ele só te poupa tempo. Então você tem que analisar muito bem a sua situação atual para você ver se vale a pena você ter um carro ou não. Então, foi a partir dessa galera que eu acabei criando boa parte da minha percepção de mundo hoje em dia. Então, eu agradeço muito ao Primo Rico, ao Bruno Perini e ao Raul Sena. Mais ao Raul Sena, porque a partir do Raul Sena, do Investidor Sardinha, que é o canal dele, eu consegui ter um aprendizado muito maior e muito mais amplo do mercado para eu conseguir investir sozinho, entendeu? Então, foi devido ao Raul Sena que eu consegui ser um investidor de fato autônomo. Eu não dependo de assessor nem consultor de investimento. Eu invisto pela minha conta, então eu faço análise das empresas que eu vou comprar com base na receita, com base no lucro e com base no tempo de existência, se aquela empresa ela é rentável, se ela vai existir daqui a não sei quantos anos, entendeu? Então, isso serve também porque quando você tem conhecimento formado já, quando você for assessorado por alguém, você não vai ser dependente do assessor. Então, a sua carteira, você vai poder dar pitaco na sua carteira. E não vai ser somente o que um assessor fala, ah, isso daqui é bom, isso daqui é bom. Você vai conseguir ter a capacidade de identificar se aquele ativo ele é bom ou se ele não é, entendeu? Então, cara, esse foi a minha história no mundo dos investimentos. Ela não é longa, ela é mais curta do que longa, entendeu? Mas foi a partir disso que eu consegui ter uma mentalidade de longo prazo, eu consegui pensar mais na questão de investimentos do que na questão de simplesmente gastar com coisas efêmeras e com coisas que não me renderiam um bom resultado no longo prazo, entendeu? Então essa daqui é a minha história no mundo dos investimentos e da forma mais nua e sincera possível, entendeu? E se esse vídeo ele te ensinou alguma coisa ou se ele te incentivou a investir, eu peço que você deixe um like aqui embaixo e se inscreva no canal, tá bom? Forte abraço. Tamo junto.